INSS suspende todos os descontos nos pagamentos dos aposentados. E você vai ver também. Lula nomeia Frederico Siqueira como novo ministro das Comunicações. Boletim médico diz que Bolsonaro teve piora clínica. Onça que matou caseiro é capturada no Pantanal. E ainda, brasileiro para de correr para ajudar atleta americano que estava exausto na maratona de Boston e viraliza nas redes sociais. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 36, quase 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. E olha só, o INSS anunciou que todos os descontos nos pagamentos dos aposentados estão suspensos e quem teve dinheiro descontado indevidamente será ressarcido. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, anunciou que o governo vai suspender todos os descontos mensais feitos por associações e sindicatos na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS. A diretora de Orçamentos e Finanças e Logística do Instituto, Débora Floriano, afirmou que o Instituto vai elaborar um plano para devolver os valores cobrados de forma indevida. Mas o formato da devolução dependerá ainda de descobrir o tamanho da fraude. Os descontos serão interrompidos já na folha de pagamento de maio. Por esse motivo, os aposentados não precisaram correr até uma agência para evitar novos prejuízos. Parcelas que já foram lançadas não serão enviadas para as entidades e serão ressarcidas no mês seguinte. De acordo com as investigações, os valores descontados dos beneficiários do INSS desde 2019 podem chegar a mais de 6 bilhões de reais. Ainda não se sabe quanto desse valor foi descontado ilegalmente e quanto seguia as regras. Olha, e depois da recusa de Pedro Lucas para o cargo de ministro das Comunicações, o presidente Lula nomeou hoje Frederico Siqueira, do União Brasil. O presidente Lula nomeou e empossou o engenheiro Frederico Siqueira como novo ministro das Comunicações. Até a nomeação, Siqueira presidia a Telebrás, empresa pública vinculada ao ministério. Segundo o Palácio do Planalto, a indicação de Siqueira para o cargo foi feita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O comando do Ministério das Comunicações estava vago desde o dia 8 de abril, quando o ex-ministro Juscelino Filho foi denunciado pela Procuradoria-Geral da União ao STF por supostas irregularidades em emendas parlamentares. Em primeiro momento, o Pedro Lucas, deputado pelo Maranhão e líder do União Brasil na Câmara, foi indicado por Lula para assumir o cargo. Porém, recusou o convite. Segundo o site da Telebrás, Frederico de Siqueira Filho é graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Pernambuco. Possui mais de 26 anos de experiência profissional no setor de telecomunicações, dos quais 21 anos dedicados à empresa Oi, exercendo cargos de liderança nas áreas de operações, planejamento, institucional, regulatório e comercial. E um novo boletim médico informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve piora clínica. Bolsonaro está na UTI de um hospital de Brasília desde o dia 13 de abril. Nos novos exames, foi diagnosticada uma elevação da pressão arterial e piora do fígado. De acordo com a equipe médica, Bolsonaro continua em jejum oral e com a nutrição exclusiva. E a expectativa é de refazer alguns exames o mais rápido possível para ter um diagnóstico melhor. Jair Bolsonaro está na unidade de tratamento intensivo do Hospital DF Star, em Brasília. Desde o dia 13 de abril, ele fez uma cirurgia para corrigir complicações no intestino que o acompanham desde as eleições de 2018, quando ele tomou uma facada em Juiz de Fora. Mesmo internado, Bolsonaro recebeu um oficial de justiça que o intimou na ação da tentativa de golpe de Estado. O ex-chefe de Estado segue com a orientação de só receber visitas de familiares e ainda não tem previsão de alta. E agora você vai ver uma imagem impressionante, a queda de um meteoro em Santa Catarina,
Quem vai mostrar e contar os detalhes da história é a Michele Veiga. E o céu de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul ontem ficou iluminado por um objeto não identificado? Não, foi identificado sim. Um meteoro passou aqui pela região sul do Brasil. Não se sabe ainda onde ele pode ter caído, mas causou bastante repercussão, principalmente nas redes sociais, mas também com quem observou de perto a passagem desse meteoro aqui na região sul. Sobre isso eu vou falar com o geólogo do Parque Astronômico de Criciúma, o Marcelo Fenili, que também é estudioso dessa área. Marcelo, tu que tens aí uma das maiores coleções, né, de não é pedras, são rochas, né, meteoritos aqui da região sul e a maior de Santa Catarina. Como é que viu, né, esse fenômeno passar? Foi empolgante para vocês da área dos estudos? Foi sensacional, uma verdadeira excepcionalidade, porque meteoros acontecem eventualmente, mas sempre em pequena escala, sempre como estrelas cadentes, como um rastro luminoso que dura pequenos segundos, nem isso às vezes. Mas este não. Este foi um bólido, né? É um conjunto de elementos, de fenômenos físicos e químicos pela passagem do meteoro. Ele era grande, deixou um rastro de cores, de luzes, um rastro, som, né, vibrou janelas e, logicamente, vibrou os corações de quem estava observando também. E, ao longo do trajeto dele, se fragmentou, né? A gente consegue ver os estilhaços dele caindo. E aí, onde será que ele caiu? Provavelmente na região. E isso que vocês, estudiosos, agora vão se aprimorar aí, vão fazer as reuniões para saber, né, qual foi o destino desse meteoro. Tem como precisar, Maurício? Como é que funciona? O procedimento de identificação do local exato é complicado, né? É complexo, porque ele envolve o que a gente chama de triangulação. Quando a gente vê ele passando no céu, ele está numa linha reta, mas na verdade ele não está. A Terra é curva, a atmosfera é curva, então ele está fazendo um ângulo. Então a gente não vê a trajetória real dele. Então a gente tem que pegar vários pontos diferentes, fazer uma junção das imagens para saber com precisão. Mas provavelmente ele deve ter caído entre Criciúma e Rio Grande do Sul, porque os relatos de barulho, de estrondo, de vibrações são principalmente nessa região. Só para deixar claro, não precisa ter caído um volume grande de uma vez só. Ele pode, como você disse, ter se desfragmentado e cair num pedacinho dele em toda essa região, por região. De fato, não precisa se preocupar, não vai ter uma grande cratera, um grande buraco ou um rombo num telhado, não. Quando ele se fragmenta, ele vira pedaços pequenos. Pedaços aí com 1 centímetro, 10 centímetros, não vai chegar a meio metro. Ele se estilhaça, de fato. Obrigado pelas informações. Lembrando que aqui em Criciúma, sul de Santa Catarina, temos esse local onde nós estamos, né, o Parque Astronômico Albert Einstein, onde possui vários estudos astronômicos, tem cinema também para as crianças entenderem mais esse mundo, uma série de atividades que acontecem aqui quase todos os dias e também, como eu disse, a exposição, a maior exposição de Santa Catarina de meteoritos está também aqui no Parque Astronômico, que já recebe visitas não só de pessoas aqui de Santa Catarina, mas visitantes do mundo inteiro. E veja a seguir, onça que matou caseiro é capturada no Pantanal. E ainda, brasileiro para de correr para ajudar americano na maratona de Boston. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, a onça que matou um caseiro no Pantanal foi capturada. O animal é um macho que pesa 94 quilos. Vamos ver na reportagem. A onça foi capturada na madrugada de hoje em uma ação que contou com 10 policiais militares ambientais na região do pesqueiro Touro Morto, no Pantanal sul-mato-grossense. O animal atacou e matou na última segunda-feira, em uma fazenda de Aquidauana, o caseiro da propriedade, Jorge Ávalos, que tinha 60 anos de idade. De acordo com a PMA, Polícia Militar Ambiental, a onça foi localizada nas proximidades onde o caseiro foi atacado. Agora ela será transportada para o CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, que fica em Campo Grande.
Moradores da região relataram aos policiais que a presença de onças nessa área é bastante comum. Essas imagens de câmera de segurança, por exemplo, mostram uma onça passeando no mês passado na mesma fazenda onde o caseiro foi morto. Profissionais que trabalham na conservação da espécie estão usando as redes sociais para alertar que é necessário aguardar as investigações para entender o que aconteceu, já que casos de ataques de onças a humanos, sem que sejam provocadas, são extremamente raros. É importante deixar claro algumas coisas. Primeiro, a onça pintada não é, por natureza, um animal perigoso para o ser humano. É um felino reservado que evita o contato com as pessoas e não representa ameaça direta quando não há uma provocação ou interferência humana. Casos de ataques não provocados por ações humanas são extremamente raros. Segundo, a presença da onça pintada no Pantanal não é apenas um símbolo da biodiversidade brasileira, mas é também uma fonte vital de renda para milhares de famílias que vivem do turismo de observação de fauna. Esse tipo de atividade fomenta a conservação da espécie e do seu habitat, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. Esse caso que aconteceu não é motivo para demonizarem as onças, nem para você desistir de visitar alguns lugares selvagens como o Pantanal. Um grupo enorme de profissionais envolvidos com ecologia e conservação de onças, do qual eu faço parte, está acompanhando esse caso de perto e nos colocamos à disposição das autoridades para qualquer tipo de esclarecimento. Por fim, eu volto a frisar aqui que as circunstâncias desse ocorrido ainda estão sendo investigadas e agora é fundamental aguardar a apuração dos fatos antes de qualquer conclusão definitiva. Mais uma vez, meus pêsames, meus sentimentos para a família dessa pessoa, mas eu reforço que as onças não são vilãs. Na semana passada, um homem chegou a gravar um vídeo em que Jorge aparece. Ele chama a vítima de cunhado e mostra rastros de onças ao lado da casa onde Jorge trabalhava. Eles relatam que, pelas imagens, parecia que os felinos poderiam estar brigando no momento em que passaram perto da residência. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo, Caio. Hoje, melhor até daqui a pouco, né? Tem Corinthians pela Sul-Americana e o Timão, aliás, que precisa muito da vitória, não é, Caio? É isso aí, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, nessa noite, como você disse, daqui a pouquinho, o Corinthians recebe o Racing do Uruguai na Neoquímica Arena. E mesmo sem definir um novo técnico, o Alvinegro vai em busca da primeira vitória na Sul-Americana. Vamos ver. Nesta noite, o Corinthians entra em campo em busca da primeira vitória na Sul-Americana. E o adversário, que já foi vítima de outros dois times do grupo, certamente não poderia ser melhor. O Racing do Uruguai perdeu os 2 primeiros jogos da Copa Sul-Americana e no final de semana também perdeu no Campeonato Uruguaio. Ou seja, o adversário do Timão nesta noite chega muito fragilizado para o jogo. Por outro lado, o Corinthians segue sem um treinador definido e novamente contará com Orlando Ribeiro, comandante do Sub-20, à frente da equipe. A grande novidade para esta partida é a volta do goleiro Hugo Souza após 7 jogos afastado por lesão. Neste período, o clube sofreu bastante a ausência do guarda-redes e seu reserva, Matheus Donelli, foi bastante criticado. O Timão figura na 3ª posição do grupo C da Sul-Americana, com apenas 1 ponto conquistado. Uma vitória nesta noite é crucial para a equipe encostar nos líderes Huracan e América de Cali, que empataram ontem. Corinthians e Racing do Uruguai entram em campo na Neoquímica Arena às 19 horas. Olha, quem joga também daqui a pouco, né, Caio? É o Palmeiras, que vai tentar defender uma marca importante na Libertadores. O único time 100% na competição até o momento, né, Caio? Exatamente. Bom, no 11 contra 11, de fato, o Palmeiras é muito mais time que o Bolívar. Mas o adversário dessa noite são os 3.600 metros de altitude que o time de Abel Ferreira vai ter que enfrentar logo mais. Nesta 3ª rodada de Libertadores tem sido muito complicada para os brasileiros. Até o momento, apenas o São Paulo venceu. E o Palmeiras tem um outro grande desafio no jogo desta noite contra o Bolívar, os 3.600 metros de altitude do estádio boliviano. Devido à diminuição da pressão de oxigênio no ar, o que afeta a respiração, o desempenho físico e a capacidade de recuperação dos atletas, o organismo então precisa se adaptar a esse ambiente de escassez de oxigênio, o que pode levar a sintomas como dor de cabeça, tonturas, fadiga muscular e muita dificuldade na respiração. Apesar disso, o time de Abel Ferreira segue muito confiante, pois é a única equipe 100% na competição, tendo vencido todas as partidas que disputou nesta Libertadores até o momento. O retrospecto do Verdão é ainda melhor se forem contabilizadas todas as competições. São 6 vitórias consecutivas. Já o Bolívar perdeu na primeira rodada, mas venceu na segunda e segue sua busca pela liderança do grupo. Com promessa de casa cheia, o time boliviano deve pressionar o Palmeiras desde o início da partida, uma marca registrada dessa equipe quando joga na altitude. O Verdão vai para esse jogo com alguns
alguns importantes desfalques, como os defensores Murilo, Mikael, Mike e Marcos Rocha, os meio-campistas Rafael Veiga e Richard Rios e o atacante Vitor Roque, todos lesionados. Por outro lado, existe a expectativa de Paulinho iniciar como titular da equipe pela primeira vez. Essa partida está marcada para iniciar às 19 horas. Olha, e não é só Corinthians e Palmeiras, tem mais times brasileiros que entram em campo hoje, não é, Caio? Conta pra gente quem joga nesta noite de quinta-feira. Isso aí, Kleber, vamos lá então. Bom, a gente começa pela Sul-Americana, porque daqui a pouco, às 19 horas, o Grêmio vai até a Argentina para encarar o Godoy Cruz. As duas equipes têm 6 pontos e quem vencer se isola na liderança. No mesmo horário, às 19 horas, o Corinthians vai em busca da primeira vitória na Sul-Americana. Como a gente falou, o Timão recebe o Racing do Uruguai na Neoquímica Arena. Como a gente viu no vídeo, né? A novidade é realmente a volta do goleiro Hugo Souza. Outro time que viaja para fora do Brasil é o Cruzeiro. No Chile, o time mineiro, que também segue sem vitórias na competição, vai enfrentar o Palestino, o vice-líder do grupo. E esse jogo está marcado para começar às 9h30 da noite. Falando agora de Libertadores, daqui a pouquinho, às 19 horas, Bolívar e Palmeiras entram em campo lá na altitude da Bolívia, como nós acabamos de ver também no vídeo. O Verdão segue em busca, né, de continuar 100% na competição, mas por outro lado, se perder, cai para a segunda colocação do grupo G. E bom, o Palmeiras vai cheio de desfalques para essa partida. E bom, para encerrar os jogos de hoje, o Bahia recebe o Atlético Nacional da Colômbia em casa. E esse jogaço vale a liderança do grupo H. Essa partida vai acontecer na Fonte Nova, casa do Bahia, e está marcado para começar às 21 horas, Kleber. Legal, Caio. Então, vamos mudar de assunto agora, Caio, para falar de uma cena que viralizou, chamou a atenção do mundo todo. Isso porque um brasileiro, ele abriu mão de uma colocação melhor na Maratona de Boston para ajudar, né, um companheiro que estava exausto, mal conseguia andar ali, não conseguia terminar a prova, né? Conta pra gente essa história, Caio. Kleber, realmente uma cena muito emocionante. Foi na Maratona de Boston que o brasileiro Pedro Arieta parou de correr para ajudar um atleta americano que mal podia ficar em pé devido ao cansaço. Essa cena resultou em muitos aplausos da plateia, veja só. Um brasileiro ajudou um corredor caído na reta final da Maratona de Boston, nos Estados Unidos. Pedro Arieta, de 34 anos, estreava na competição e tinha como meta completar os 42 quilômetros em menos de 3 horas. Faltando 200 metros para a chegada, ele viu um atleta abaixado e passando mal à sua frente. Sem hesitar, parou para ajudá-lo, abrindo mão de sua meta de tempo. A cena foi registrada em vídeo e viralizou nas redes sociais e na imprensa internacional. O corredor ajudado é americano e os dois seguiram juntos até a linha de chegada, onde foram em busca de ajuda médica. O engenheiro nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, disse que não pensou muito na hora, só achou que era o certo a se fazer. Pedro só queria contar a história para a esposa, a também corredora Luísa Cravo, que foi a brasileira mais bem colocada na prova. Mas o vídeo acabou viralizando nas redes sociais. A Maratona de Boston é uma das mais tradicionais corridas de rua do mundo e nesta edição foi disputada por mais de 30 mil competidores. Depois da competição, Pedro retornou para o Rio de Janeiro, onde reencontrou o filho de 3 anos e afirmou que no futuro vai falar desse momento marcante ao pequeno, para mostrar que o esporte vale a pena. Que belo exemplo, né, Caio? Tá de parabéns esse brasileiro. Com certeza, Kleber. Essa é a mensagem que o Brasil tem que passar para o mundo, né? Sempre empatia por todos. Bom, eu fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações. Até mais, Caio. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Ótima noite e até amanhã.